Dois navios cargueiros da Índia cruzam o Estreito de Hormuz, sinalizando que o Irã está permitindo que um aliado israelense cruze o estreito. Ademais, o Irã está tendo a ascensão de sua ala mais radical e nacionalista dentro de sua política, trazendo assim um importante questionamento sobre o futuro do país após a guerra, e principalmente seu programa nuclear. Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Adonai Guaxinuco e este é o Periferia do Império, meu querido canto aqui na internet, onde faço análise de política externa e demais outros assuntos também. Bom, no momento que faço a gravação agora, hoje é dia 24 de março de 2023, e a guerra realmente ainda está continuando, que novidade, né? Mas alguns desenrolares peculiares têm começado a vir à tona em relação à guerra contra o Irã. Também conhecida como Guerra do Ramadã, ao menos pela mídia iraniana, essa guerra tem tomado não só um certo panorama cada vez mais complexo, principalmente na questão do Estreito de Hormuz e do programa nuclear iraniano, como também temos visto que o Irã está tomando uma atitude bem seletiva e até mesmo muito clara sobre a passagem de navios cargueiros no Estreito de Hormuz, nessa importante zona de cadeias globais e de comércio global. No qual vemos, assim, o regime iraniano tomando uma atitude ativa de permitir certos navios de cruzarem o Estreito de Hormuz, especialmente se eles fizerem um pagamento ao regime iraniano como se fosse essencialmente um pedágio, principalmente em uma moeda que não seja o dólar, dando preferência principalmente ao yuan chinês, revelando assim um importante elemento que é a ascensão da moeda chinesa, o yuan, dentro desse novo panorama global cada vez mais multipolar que tem emergido nas últimas décadas, com a China cada vez mais forte e vários atores internacionais, principalmente pautados nos BRICS, buscando essencialmente desdolarizar o mundo. E essa manobra do Irã tem contribuído ativamente para isso, reduzindo assim o papel do dólar como uma importante moeda global e essencialmente um importante elemento do poderio norte-americano, representando assim uma queda desse poder norte-americano na esfera global, somado assim a uma ascensão chinesa, principalmente na questão financeira e econômica. E com isso, com o decorrer da guerra, o Irã vem ativamente permitindo que certos navios de vários países passem a circular sobre o Estreito de Hormuz, países esses que são percebidos como sendo ou toleráveis ou aliados do regime iraniano, em destaque a Rússia e a China, que têm tido total permissão para que seus navios cruzem o Estreito de Hormuz, mas também países em que o regime iraniano ativamente não tem nenhum problema em si. Porém, dentro disso, a gente encontra uma notícia bem peculiar, que foi a recente notícia de que o Irã permitiu a passagem de dois navios hindus que carregavam, acredito que sejam gás liquefeito de petróleo em seus navios, para cruzar para fora do Estreito de Hormuz. Porém, existe um importante elemento aqui. A Índia, especificamente a Índia de Modi, tem se tornado um importante ator e aliado de Israel. Existem inúmeros motivos que levaram à aproximação indo-israelense nessas últimas décadas, na verdade, pautadas principalmente na questão da Kashmir por parte da Índia, algumas questões até mesmo teológicas, mesmo na questão do hinduísmo com o judaísmo, têm sido utilizadas para justificar essa aproximação, tem feito a Índia se aproximar ativamente de Israel. E isso tem criado um importante panorama no Oriente Médio e, na verdade, em todo o continente asiático, em que novas alianças têm sido formuladas na região. E é meio peculiar, então, vermos que o Irã está dando permissão para um Estado que tem tido essa aproximação profunda com Israel, revelando assim que a estratégia iraniana não é meramente ideológica, mas essencialmente tem um importante quê econômico, no qual o Irã utiliza basicamente dessa forma de criar um pedágio artificial numa importante zona econômica no mundo e assim adquirir os lucros durante a guerra. Elemento assim que força Donald Trump a pensar seriamente se vai promover uma invasão nas chamadas Ilhas de Kark, como eu havia falado no último vídeo, ou se ele vai meramente deixar isso passar batido. Ao meu ver, eu acredito que uma invasão nessa ilha, que é uma importante ilha em que sai uma grande quantidade do petróleo do Irã, vai ocorrer uma hora ou outra no decorrer do conflito. E somado a isso, tivemos agora a notícia de que um novo membro do governo iraniano passou a ocupar o Conselho de Segurança Nacional iraniano, que foi esse conselho de emergência criado no decorrer da guerra do Ramadã, ou a guerra contra o Irã, após a morte do Ali Larijani, sendo que Larijani era considerado um reformista e um grande moderado dentro da política iraniana. Ele foi assim substituído por um membro mais radical e nacionalista, chamado Mohammad Bagher Zolgad, acredito que esse seja o nome dele, que é um veterano da guerra Irã-Iraque,
e uma pessoa muito próxima da Guarda Revolucionária Iraniana, não só por ser um importante comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, que essencialmente é o órgão mais poderoso dentro do Irã, mas também por ser um político, né, que teve uma fundamental atuação dentro da política iraniana, principalmente pela ala mais conservadora nacionalista. Aqui, nota no nacionalismo. Mohammad Bagher não é um radical islâmico necessariamente. Não estamos falando aqui de um membro que historicamente é associado constantemente aos mullahs, a classe de clérigos do Irã, por mais que ele mesmo seja um religioso ativo. Vemos aqui que Mohammad Bagher, na verdade, é muito mais um nacionalista iraniano e que é ativamente bem radical em sua postura, mas Bagher, na verdade, é um membro muito calcado em seu posicionamento não tão religioso, o que revela, sim, um importante elemento da política iraniana no decorrer desse conflito, fator que também é calcado na ascensão do Mojtaba Khamenei, que agora ocupa o cargo de divisor supremo do Irã, mas também teve uma importante ligação e papel em influenciar a Guarda Revolucionária Iraniana dentro da política do país. O que revela uma suspeita que tem emergido tanto por parte da mídia internacional e até mesmo de alguns iranianos de que, essencialmente, esta guerra contra o Irã tem resultado ativamente numa ascensão e uma espécie de um golpe brando por parte da Guarda Revolucionária Iraniana contra os demais membros da política iraniana, principalmente a ala reformista e moderada e também a ala islâmica conservadora mais tradicionalista. Exatamente. A ala da Guarda Revolucionária Iraniana não é tão religiosa assim. O que revela que o futuro do Irã no pós-guerra provavelmente será muito mais secular e nacionalista. Elemento esse que já vem acontecendo até mesmo na administração do antigo líder supremo Ali Khamenei, que foi calcado principalmente numa ascensão de várias obras, principalmente estátuas que foram construídas no Irã, que promovem ativamente figuras do folclore persa, e não necessariamente figuras do xiismo islâmico, né, o chamado xiismo dos 12, que é defendido pelo Estado iraniano, o que revela que o futuro do Irã vai ser bem diferente após essa guerra. Provavelmente mais secular, o que traz em questionamento se a questão do véu vai ser ainda implementada no Irã ativamente. Bom, só o futuro vai nos responder essa questão. Porém, o fato é que a guerra vai claramente resultar numa alteração da conjuntura política do Irã, em um estado mais nacionalista, mais radical, e que talvez possa ativamente engajar na construção de armas nucleares, e que ao mesmo tempo vai ser ativamente governado por uma ala menos religiosa e mais nacionalista. E recentemente também tivemos a notícia de que o embaixador iraniano no Líbano foi declarado como pessoa não grata, o que basicamente qualifica o embaixador como sendo uma pessoa que não deve mais permanecer no país, essencialmente sendo um embaixador que foi expulso do país por parte do governo libanês, o que revela que esse panorama no segundo fronte da guerra contra o Irã e o Hezbollah no Líbano também tem um outro elemento, que é o fronte político dentro do Líbano. O Líbano é um país que é marcado por seu panorama multissectário entre sunitas, xiitas, drusos, cristãos ortodoxos principalmente, e palestinos no país, que trouxeram uma profunda alteração no panorama demográfico do país e também no panorama político, que foi muito calcado na sua guerra civil nos anos 70 e 80, mas que desde então sofre com um ativo problema na sua política com o envolvimento de grupos de ligação estrangeira, como o movimento Amal e o Hezbollah. O que revela que o Líbano, na verdade, não é um país muito unido na sua política. Ativamente que temos uma ala muito calcada na ala cristã, e um pouco dos elementos sunitas também do país, que rejeitam abertamente a penetração do Irã na esfera política libanesa. E, ao mesmo tempo, temos elementos xiitas e até mesmo palestinos que apoiam a presença iraniana e a atuação do Hezbollah no país, o que sempre cria uma tensão sectária no Líbano. Elemento esse que é ativamente aproveitado pelo regime israelense, que tem um profundo histórico de bombardear o país, mas que, ao mesmo tempo, cria certas vantagens para o Irã e para o Hezbollah, uma vez que essa união política nunca é plenamente instaurada no Líbano, criando um cenário de caos em que ambos os atores podem se aproveitar e essencialmente continuar esse fronte no conflito. Porém, uma alteração no panorama político do Líbano seria muito problemático agora, principalmente para o Irã, porque veria o seu
projeto de aproximação política e criação do arco xiita no Oriente Médio entrar cada vez mais em crise, o Irã já teve a perda do elemento sírio, que resultou essencialmente na queda do regime de Bashar al-Assad, e fez assim com que o regime iraniano perdesse esse link terrestre de envio de armas e suprimentos para o Hezbollah no Líbano e, ao mesmo tempo, diminuindo sua presença política no Líbano. Será que o Líbano, então, vai ceder às pressões de Israel e Washington e, essencialmente, cortar a influência iraniana no país? Acho pouco provável, uma vez que o Hezbollah é um importante membro da política no país e tem ativo apoio das suas esferas essencialmente mais pobres, mas também xiitas e palestinas, e até mesmo membros cristãos têm apoiado o Hezbollah já faz algum tempo, que revela que esse fronte político no Líbano não vai ser nada fácil para ambos os lados. Bom, essas foram as notícias de hoje. Novamente, meu nome é Adonai Guaxinuco e este é o Periferia do Império, meu querido alcance aqui na internet, onde faço análise de política externa e demais outros assuntos também. Se vocês gostaram do vídeo, por favor deem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, façam um comentário, pois tudo isso essencialmente enaltece a poderosa egrégora de Baal, que é o algoritmo do YouTube, e me garante que eu tenha mais visibilidade e também vai me estimular a fazer mais vídeos. Espero que todos tenham aqui gostado do vídeo e até mais.